Oi, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aulinha de redação hoje falando sobre carta comercial. Lembra do conteúdo anterior, turma? Lembra sim, né? Que foi carta pessoal. A carta pessoal, o nome já está falando, é uma carta que você vai direcionar para alguém, para uma pessoa, né? Possa ser que você tenha assim, intimidade ou não, pode ser um amigo, pode ser um primo, né? Um tio, uma tia, e nela você vai se expressar de forma totalmente impessoal, né? Ali você pode falar o que você pensa, o que você quer, os seus desejos, tudo direitinho, colocar suas saudades dentro dessa carta. Também eu expliquei que tem toda uma estética, né? Endereço, vocativo, corpo do texto, a despedida, a assinatura, tudo direitinho. O envelope também eu falei como é que deve ser preenchido. Aqui, turma, a gente vai falar sobre a carta comercial, tá? Ela é totalmente diferente da carta pessoal, gente. Totalmente diferente, vocês vão observar aqui. Vamos classificar logo aí. Ela é conhecida como carta comercial ou correspondência técnica, tá? Ela é um tipo de documento muito utilizado no ramo comercial e empresarial. Quer dizer que totalmente diferente de uma carta que você vai enviar para um amigo, para uma carta que você faz para sua mãe, totalmente diferente. Tem regras mais, como é que eu posso dizer para vocês, rígidas, certo? Tem regrinhas mais rígidas, a linguagem, toda a estética precisa ser obedecida de uma forma diferente da carta pessoal. São cartas enviadas pelos serviços, ou seja, correios, postadas por pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tá? Atualmente as cartas comerciais também podem ser enviadas por correio eletrônico, que é o que? O e-mail, então o e-mail de determinada empresa. Então a empresa, você quer enviar uma carta dando uma opinião, apresentando um produto para vendas, então você pode também ir até o e-mail dessa empresa, né? Você abre o seu e aí envia para o e-mail dessa empresa que você deseja conversar. Bom, quais são as características aí da carta comercial? Primeiro, a linguagem, tá? Utilizada nesse tipo de carta, gente, ela é formal. Ela é formal, ela é clara, tem que ser clara, objetiva, tá? Parágrafos curtos, bem curtos mesmo. Portanto, tá? Tem que ter uma boa apresentação, tem que ser bem organizada, certo? Não pode utilizar vícios de linguagem, figuras de linguagem, gírias, expressões coloquiais, ou seja, como nós utilizamos em conversa, o né, aí, né, pois, tá bom, VC para você, jamais. Carta comercial, ela é toda rígida, ela é toda, né, formal, precisa de uma linguagem muito bem colocada. Além disso, a carta comercial, ela apresenta marcas de impessoalidade e imparcialidade. Como assim, professora? Eu não entendi. Bom, ela tem que ser escrita em terceira pessoa e você não pode se intrometer no corpo do texto, tá? De jeito nenhum, colocando as suas opiniões, o que você acha ou deixa de achar. Não, você não pode, tá? É uma carta que é direcionada para uma empresa e você não pode escrever eu, fulano de tal, envio essa carta. Não, jamais, em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele, ou seja, ele ou ela, tá? Eles ou elas. É totalmente impessoal, você não pode se envolver na carta. Na carta pessoal você pode. Estou com saudades de você. Lembra daquele dia, né, do nosso passeio que fizemos? Não pode ter isso, tá certo? Não pode ter gírias, mano, véi, né? E aí, colega, e aí, brother, jamais. Pela misericórdia do Senhor, tá certo? Não pode, você não pode se envolver com o texto desse tipo de carta. Ela representa também um meio de comunicação muito importante entre as empresas, que pode ser uma opinião, pode ser uma crítica, pode ser uma solicitação, né? Um comunicado algo, uma cobrança, uma negociação, um agradecimento, uma propaganda, dentre outras. Por exemplo, Tia Cleia, tá? Pode direcionar uma carta
né? Desculpa, gente. Pode direcionar uma carta aí para uma determinada empresa solicitando, digamos, o carro de som, tá? Ela precisa do carro de som de uma determinada empresa, então ela vai fazer essa carta comercial solicitando esse serviço, entendeu? Então tem que ser uma carta bem redigida, bem organizada, com uma linguagem bem formal, nada de falar assim, eu, professora Cléia da Escola Cecília Meireles, gostaria muito que vocês, né, como é que se diz, emprestasse ou alugasse o carro de... Não, tem que ser uma linguagem mais formal, ela não pode se envolver ali no meio, tá? Ela tem que usar o nome da empresa, da escola, para poder solicitar isso, tá? E é lógico que essa carta ela vai ter uma estrutura, assim como a outra teve, gente, essa também tem toda uma estrutura. Como é que a gente faz uma carta comercial? Primeiro tem que ter cabeçalho, como vocês podem ver aí, tá vendo? O primeiro de todos, deixa eu marcar aqui para vocês já visualizarem, aqui ó, tá vendo? Cabeçalho. Tem que ter o que também? Olha o outro, o número e departamento, esse aqui. Tem que ter o assunto, né? Qual é o assunto dessa carta? Vai falar sobre o quê? Tem que ter o local e a data, tem que ter o destinatário, ou seja, para quem será enviada. O vocativo, certo? Já que o vocativo não é um oi, olá, oi querido, não, jamais, vocês vão ver como é. O corpo do texto, né? Que é a escrita, a despedida e a assinatura. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma carta comercial com todas essas partes para vocês verificarem, para não ficar o quê? Nenhuma dúvida. Vamos lá? Nós temos aqui essa carta, tá? Da Autopeças Ponta Grossa, o nome da empresa, direcionada para o departamento administrativo aí tá todo o endereço e tudo. Tá, o que foi que eu falei para vocês? A primeira coisa que tem que ter aqui, o cabeçalho. Tem que ter o quê? O cabeçalho, gente. Esse cabeçalho, geralmente nas cartas comerciais, eles são realizados em um papel timbrado da empresa, certo? É um papelzinho com com o nome da empresa, ou seja, carimbado. É o fundo, é o logo e o nome da empresa, tá, gente? E no cabeçalho aparece o logotipo da empresa com o nome e o endereço correspondente, como vocês podem ver aí, tá? Se elas forem enviadas pelos correios, o envelope das cartas comerciais também são timbrados, tá? Quer dizer, ou seja, com a indicação visual que representa a imagem da empresa, com o logotipozinho, certo? O envelope vai ter o nome completo do remetente, do destinatário, igual a outra carta pessoal que vocês viram aí, e o endereço de ambos, tá bom? Tanto da empresa que está enviando, quanto da empresa que irá receber, certo? Muito bem. Temos aqui também no cabeçalho, o que vai ter aqui? Igual falou, o número e o departamento, certo? Ou seja, tem algumas empresas que as cartas elas são numeradas. E aí indica o nome do departamento da empresa que está enviando o texto, que pode ser uma sigla. No caso aqui nós temos, ó, DAM 2007/15, departamento administrativo. Então o número e o departamento aí da empresa, certo? Dentro desse cabeçalho tem que ter o local e a data, tá? Então fica aqui fica acima do texto, desse texto logo abaixo que vocês vão verificar, tá? Geralmente é na margem esquerda, que vocês estão vendo aí, tá certo? E tem que indicar a data e o local do envio da carta, no caso aqui, Ponta Grossa, 24 de maio de 2015. E é lógico que depois, nesse cabeçalho, vai vir o assunto. Como assim um assunto? Ué, tem que ter o campo assunto para saber qual é o tema da carta. O que vai ser explorado nessa carta, certo? Então, esse campo aí vai aparecer, tá? Agora, quando for ser enviado pelo e-mail comercial, o campo assunto já é preenchido acima, tá bom? Com o endereço do e-mail do destinatário, já é um pouco diferente. Então, qual é o assunto dessa carta comercial, gente? Recebimento da entrega. Esse é o assunto, tá? Logo em seguida vai vir o quê? O que chamamos de vocativo. Professor, o que é vocativo? É o nome do destinatário,
de quem vai receber essa, no caso aí, essa entrega, né? Quem vai receber do texto que deve surgir de maneira formal, por exemplo. Pode ser prezado gerente, caro consumidor, certo? Mas aqui, como é o recebimento da entrega, então colocou o que? Senhor diretor, que é o responsável aí por receber essa entrega. Então esse é o evocativo. E é lógico que depois vem o que? O corpo do texto. É todo o assunto, é todo o conteúdo da mensagem que vai ser enviada, tá? Não se esqueça que as cartas comerciais, elas precisam ser breves e objetivas. Breves e objetivas, portanto, tá bom? Temos que ser o que? Prolixo, tá? Rápidos, ágeis. Informamos a Vossa Senhoria que recebemos a mercadoria solicitada no dia 15 de maio, a qual faz referência ao mês de abril. Agradecemos a celeridade da entrega dos produtos, ok? Então ele está aqui agradecendo aqui a rapidez. Então, corpo do texto foi rápido, objetivo, não teve envolvimento aí da pessoa, né? Ah, eu quero avisar a vocês, muito obrigada. Não, não tem nada disso, certo? E aí vem o que? Vem a despedida, tá bem? A despedida aí, de acordo com as normas formais, despede-se com expressões, saudações, cordialmente, respeitosamente, atenciosamente, por aí vai, tá? Aqui foi utilizado atenciosamente, aí vem quem agora? A assinatura, que é o quê? Por fim, vai aparecer o nome do remetente, certo? Da carta, que bem como o cargo também que ocupa na empresa. Então, quem é aqui o remetente? Rodrigo Almeida dos Santos. Qual é o cargo dele? Diretor do departamento administrativo. Pronto. E aí encerra a carta comercial. Pronto, gente. Está tudo formadinho aí. Essa é uma carta comercial, tá bom? Então, fazer atividadezinha. Qualquer dúvida, já sabe onde me achar. Beijos!